Abra sua Bíblia, querido. No livro de Josué, livro histórico da Bíblia, do Velho Testamento, livro de Josué, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 6, ao versículo de número 7. Josué, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 7. Vamos pensar sobre fé nesta noite. Vamos olhar para esse texto tão conhecido, tão importante, pensarmos sobre a nossa fé. Livro de Josué, capítulo de número 6, o versículo de número 1. Diz assim o texto bíblico: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa adiante da arca do Senhor. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em cuja presença nós estamos nesta noite, Senhor, estamos aqui para te adorar. O Senhor nos tem trazido a este lugar nesta noite para nos reunirmos, para cultuar ao Senhor. Aqui está, ó Pai, parte da tua igreja, a qual o Senhor comprou e lavou com o precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Aceita, Pai, a adoração da tua igreja nesta noite como cheiro suave e agradável a ti. Manifesta o teu poder em nosso meio. Que abra-se os céus nessa noite sobre este lugar, e que o Senhor revele a nós a tua glória, que o Senhor revele a cada pessoa que está neste lugar, a cada pessoa que assiste este culto nesta noite, revele a tua glória a essas pessoas, manifesta o teu poder na vida dessas pessoas e glorifica o teu nome. Pai, cantamos agora há pouco, declarando que o Senhor é vivo, que o Senhor está vivo, que nós confiamos em Ti, porque o Senhor está vivo, e nós cremos num Deus vivo, que ressuscitou de entre os mortos, e vive para todo sempre. Manifesta a Tua glória no meio do Teu povo nesta noite, e glorifica o Teu nome. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ministra a nossa alma, o teu querer, a tua vontade, é a minha oração a ti, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados.
Queridos, eu quero pensar com você nessa noite sobre exercitando a fé. Exercitando a fé. Superando os obstáculos. Está ali. Diga comigo, exercitando a fé. Superando os obstáculos. Se perguntarmos a cada um de vocês ou a qualquer pessoa, normalmente você vai ouvir a resposta de que ela tem fé. Perguntar às pessoas se elas têm fé, se elas creem em Deus. Principalmente no Brasil, que é um país predominante chamado ou considerado cristão, todas as pessoas vão dizer que crê em Deus e que tem fé. Claro, você vai encontrar alguém que vai dizer que não crê em Deus e que não tem fé, mas na sua grande maioria, elas vão declarar crer em Deus e ter fé. Se nós pegarmos os evangélicos, então todos vão dizer, talvez pareça uma incoerência, fazemos essa afirmação, ou essa pergunta, perguntar aos evangélicos, os membros da igreja, se elas crerem em Deus, talvez seria incoerente, mas não é. Se perguntarmos se tem fé, claro, pastor, claro que eu tenho fé. Pois bem, então vamos pensar nisso. Uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu viver, é eu praticar. O que é fé, irmãos? Falamos de fé. Hebreus define muito bem, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, define muito bem o que é fé. É a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Fé, a definição de Hebreus sobre fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é a convicção das coisas que se esperam. Fé não é você crer naquilo que você vê, naquilo que é palpável, naquilo que está diante dos seus olhos. Não, isso não é fé, isso é razão. Fé, diz Tiago, que a fé sem obra, ela é morta. Eu falar que tenho fé, que creio em Deus, é muito vazio, é muito raso. A fé, ela exige a prática, o exercício dela. Talvez aí seja a maior dificuldade dos cristãos. Acabamos de cantar, venha a nós, abra o céu sobre nós e venha a nós o teu reino. O que é que você pensa nessa expressão? O que é que vem ao seu coração nessa expressão, venha a nós o teu reino? Podemos deduzir que o autor dessa canção pega essa frase, essa expressão da oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino significa eu me submeter ao senhorio de Cristo, me submeter à sua vontade, à obediência a Deus, a Cristo. É o exercício da fé. Mas comumente traduzimos essas expressões, venha a nós o teu reino, como resultado de bênçãos humanas, materiais, a nossa vida. Não! A fé me leva à submissão ao senhorio de Cristo, ao domínio de Cristo, à sua palavra. Pois eu dizer que tenho fé, mas não obedeço a Cristo, isso prova que a minha fé é morta, e não vai me levar à salvação, não vai me levar à vida eterna, porque a verdadeira fé em Cristo me leva à obediência a Ele. Eu quero convidar você nesta noite a pensarmos juntos sobre exercitar a fé, sobre o exercício da fé, colocarmos a nossa fé em prática. E aí eu quero aqui destacar
3 fatores que contribuem, que são fundamentais para que eu e você exercitemos a nossa fé. A primeira é a convicção na infalível palavra de Deus. Repita comigo: convicção na infalível palavra de Deus. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Cristo, mas eu não creio na palavra de Deus, mas eu não creio na Bíblia. Como? Como isso? São as pregações, as teorias hoje modernas, dos cristãos, fugiu agora o nome, mas uma onda que está por aí, né? Progressista, obrigado daí. Os cristãos progressistas. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu não preciso obedecê-lo. Mas eu não creio na Bíblia. Como? Como que eu creio em você, mas eu não creio na sua palavra? A sua palavra não vale nada. Como? Como que um filho pode acreditar no pai, mas não acreditar na sua palavra? Ah, não, eu não acredito no meu pai porque o meu pai é um mentiroso, que o meu pai fala que vai fazer tal coisa para mim e nunca faz, porque o meu pai me prometeu isso e nunca cumpriu. É incoerente, não tem como você acreditar no seu pai humano sem acreditar na sua palavra. Ou você acredita no seu pai e acredita na sua palavra, ou você não acredita em nenhuma das duas coisas. Como que você diz acreditar em Deus, mas não acredita na palavra deste Deus? Ah, não, pastor, eu acredito parcialmente. Então você acredita parcialmente em Deus e parcialmente você acredita no capeta. Como que é isso? As muralhas só irão cair diante de nós, só iremos exercer uma fé prática se tivermos convicção na infalível palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ou seja, Deus não erra, Deus não peca, Deus não falha. Deus não é como eu e você, pais humanos que somos, que prometemos as coisas aos nossos filhos e não cumprimos. Não, Deus falou, Ele cumpre. Por isso a sua palavra é infalível, é inerrante, as Sagradas Escrituras é inerrante. Deus, queridos, Ele não está condicionado a ninguém. Deus não está limitado a nada. Olha o que diz o versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei nas tuas mãos o seu rei e os seus valentes. Deus não está limitado, irmãos. O texto diz: olha, ninguém entrava e ninguém saía. E Deus diz: eu entreguei em suas mãos. Essa cidade é de vocês. Não se preocupe com isso. Deus não está limitado ao tempo, ao espaço, a nenhuma lei, a nada. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 7. O texto diz, Deus dizendo a João: a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Entende? Deus não está limitado. Deus não pode ser dirigido. Deus não é dirigido. Diz o texto que nós acabamos de ler, versículo 1, ninguém entrava, ninguém saía. Ah, Senhor, não tem jeito, olha, ninguém entra na cidade, ninguém sai. Como que, e o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer?
Não tem nada o que fazer. Não, tem sim. Deus está dizendo ao seu povo, olha, eu entreguei nas suas mãos, é de vocês, e vocês vão tomar posse. Deus não está limitado, Deus não é limitado, Deus não é dirigido por ninguém. Ninguém pode dizer a Deus o que fazer. Ninguém vai condicionar Deus a fazer a sua vontade. Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele faz a sua vontade, e a sua vontade é o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para cada um de nós. Como diz o profeta, Deus falando através do profeta, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Exercitando a fé, eu preciso ter convicção na palavra infalível de Deus. Segundo, eu preciso ter confiança na direção divina. Diga comigo, confiança na direção divina. Quem tem dirigido a sua vida? Quais têm sido os parâmetros, as diretrizes que você tem tomado para a sua vida? Veja, olha só, vamos lá ao texto bíblico. Texto bíblico, versículo 3, diz, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Versículo 6, então, Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E aí, o versículo de número 20 diz o quê? Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, roíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. A fé verdadeira implica em obediência. A fé verdadeira implica, nos leva à obediência a Deus. O escritor aos Hebreus diz que é impossível agradar a Deus se não for através da fé. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele é o seu galardoador. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que impossível? Porque nós não vamos obedecê-lo. Eu só consigo obedecer a Cristo, eu só consigo fazer a vontade de Cristo quando eu creio que Ele é o meu galardoador, quando eu creio que Ele é o meu Salvador. E isso não apenas em teoria, mas em prática. Porque eu abandono o pecado, eu abro mão das minhas vontades, dos meus caprichos, daquilo que me distancia, que me separa de Deus, para agradar a Deus, para fazer a sua vontade. É impossível obedecermos a Deus se não formos mediante a fé. Aqui, veja, Deus dá uma direção ao seu povo, e uma direção que parece absurda. Olha, vocês vão lá, pega aí, Josué, 7 sacerdotes, cada um pega um chifre e dá uma volta em volta de Jericó. No primeiro dia vai dar uma volta, no segundo dia 2 voltas, e assim sucessivamente. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, na 7ª volta, ou eles vão tocar o chifre, e o povo vai dar um grito bem alto, e as muralhas vão cair. Ah, irmão, por favor, né? Está de brincadeira comigo, né? Isso parece coisa de criança, né? Não. É o Deus vivo falando. É o Deus soberano dos céus e da terra falando, dando uma direção ao seu povo. Confiança na direção divina. E o que o povo faz? Josué faz exatamente o que Deus lhe ordenou.
E o que acontece no versículo 20? As muralhas caíram por terra. E o povo fez o quê? Tomou posse da terra prometida. As muralhas vão cair por terra diante de você, quando você confiar na direção de Deus para a sua vida. Quando você obedecer à vontade soberana de Deus, as muralhas vão cair sem você fazer nenhuma força, e você vai tomar posse da terra que Deus te prometeu, porque quem vai destruir as muralhas é Deus, não é você. O que disse Jesus? Estabeleceria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus já venceu por mim e por você. O que precisamos é seguir a direção divina. Quem tem dirigido a sua vida? Em quem você tem buscado direção para a sua vida? Terceira lição que eu quero extrair nessa noite com você. Precisamos ter convicção no poder de Deus. Diga comigo, convicção no poder de Deus. Convicção. Olha, Josué, na 7ª vez, vocês vão dar 7 voltas, no final, os sacerdotes vão tocar, o povo vai dar um grito e as muralhas vão cair. O que é isso, irmãos? É convicção no poder de Deus. Eles sabiam que aquilo ali, humanamente falando, era impossível. Mas Deus manifestando o seu poder, tudo é possível. Eles estavam convictos de que Deus manifestaria o seu poder. É o que nós precisamos, irmãos. A igreja tem perdido a confiança no poder de Deus. Os cristãos têm perdido a confiança no poder de Deus. Confiando na sua própria razão, na lógica, na ciência e em tudo quanto é coisa, menos no poder de Deus. E para isso precisa exercer a fé. Jesus disse que se nós orássemos pelo enfermo, ele seria o quê? Curado. Se nós crêssemos e expulsássemos demônios, os demônios sairiam. Se nós crêssemos, oraríamos e ressuscitaria os mortos. E por aí vai. Ah, não, eu creio que Jesus cura. Claro que eu creio. Mas você orou para o enfermo ser curado? Ah, não, tem que chamar o pastor, né? Jesus não disse que é o pastor que cura. Jesus disse que todo aquele que crer. Entende? Você crê que Jesus liberta o homem dos demônios? Então você orou para ele ser liberto? Você expulsou o demônio dele? Não adianta crer, irmãos, e ficarmos olhando e não fazemos nada. A fé sem obra, ela é morta. Você tem orado, mulher, pela conversão do seu marido, pela libertação do seu filho. Pai, você tem orado pelo seu filho para Deus libertá-lo daquele pecado, para libertá-lo daquele mal. Ou você está naquela de que, não, eu já ensinei para ele já sabe, eu já falei que é errado. Não, isso não é fé, isso é prática, isso é racional, todos fazem isso. A fé, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser praticada. Ah, não, pastor, sabe, a Bíblia diz que se eu crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, eu e a minha casa. É verdade, a Bíblia diz isso mesmo, e isso é uma verdade bíblica, se você exercitar essa fé. Orando por aqueles membros da sua família todos os dias que não são salvos.
clamando a Deus por ele, expulsando os demônios que os acorrenta, expulsando, quebrando as cadeias que os têm aprisionado, enfim, exercitando a fé. Romanos capítulo 14, versículo 23, Paulo diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. A dúvida é coisa do Satanás, irmãos. A dúvida só gera em nós confusão. Às vezes você tem certeza de que o que você está fazendo é de Deus. Deus falou com você, te deu a direção. E aí o Satanás vem e joga dúvida no seu coração. E aí você já fica, mas será que é de Deus mesmo? Será que não é? O que o diabo falou com Eva? Mas foi isso mesmo que Deus falou? Você não entendeu bem. Gerou no coração dela a dúvida e a levou a pecar. A dúvida, diz o apóstolo Paulo, que não é de Deus, é do diabo, é pecado. Hebreus 11, 33, o escritor diz: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Esse texto do capítulo 11 de Hebreus não precisa de nenhuma explicação sobre fé, é muito prático. Para alguns, a fé é deitar numa rede, na varanda e ficar lá balançando e vendo televisão, porque como ele crê em Deus, então Deus vai fazer o milagre na vida dele. Não, isso não é fé. Isso é qualquer coisa menos fé. O texto diz que pela fé eles fizeram o quê? Subjugaram o reino, ou seja, foram para a luta, guerrearam, entraram na batalha. Pela fé, o que diz o texto? Eles mataram leões. Como mataram leões? Dormindo? Balançando na rede? Não. Lutando na guerra, na briga com os leões, confiando de que Deus nos daria a vitória. A fé exige a prática, exige o exercício dela. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Diz o escritor que pela fé, o que eles fizeram? Eles obtiveram promessas. Eles obtiveram promessas. Exercitando a fé. Queridos, tudo se conquista através da fé. A salvação é mediante a fé na pessoa bendita, nosso Senhor Jesus Cristo. A cura, milagres acontecem através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Coloque-se em pé.